No devocional de hoje, vamos entender que não importa se não estamos vendo acontecer o que esperamos para sairmos de determinadas situações que estamos enfrentando em nossas vidas. Não vemos um sinal de vento, muito menos de chuva. Na verdade, não há sinal de nada. Contudo, há uma ordem de comando de Deus através de seu profeta. Continue cavando seus poços. É exatamente o que vamos ter a oportunidade de aprender com a palavra de Deus neste momento. A importância da espera em meio ao deserto, onde parece que não há mais saída. É o que a passagem no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 18, irá nos narrar a partir de agora. E ele disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. O cenário desta passagem era de uma iminente guerra. Os moabitas se rebelaram contra o reino de Israel e decidiram atacar. Então, o rei de Israel faz uma aliança com o rei de Judá e de Edom para contra-atacá-los. Porém, após 7 dias à deriva no deserto, eles perceberam que não tinham um plano, que estavam sem direção e sem a principal delas, a direção de Deus. Exército e animais exaustos, a água, elemento fundamental para atravessar o deserto, havia acabado. Já era previsível a derrota para os inimigos. O rei de Israel até questionou a Deus dizendo: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Normalmente é assim que procedemos. Tomamos nossas decisões sem orar, sem a direção de Deus, e quando percebemos que nosso plano é falho, que nossa direção não é uma direção, que nossos recursos estão escassos e nos encontramos exaustos, sem forças, ou seja, tudo está dando errado, aí já sabemos para quem vai a culpa. Todavia, é nesta hora que também nos lembramos de Deus. Foi quando Josafá, rei de Judá, lembrou-se de Deus, lembrou do profeta da região. Então o profeta Eliseu entra em cena, pede um músico que entoa louvores, e enquanto o músico tocava, a presença de Deus foi atraída e a mão de Deus veio sobre ele. Lembre-se, Deus habita no meio dos louvores. Assim, a palavra diz que Eliseu começa a profetizar e dar a estratégia àqueles reis. No vale, cave covas. Eles geograficamente estavam em um vale desértico e também era um vale de aflição. Não verás vento e não verás chuva. A necessidade era de chuva. Eles precisavam de água, só que Deus não trabalha com o óbvio para cumprir seus propósitos. Deus trabalha no silêncio e à sua maneira. Mas o profeta revela que o vale se encheria de maneira abundante. A água seria suficiente para todos. Ainda disse que isso era pouco aos olhos de Deus e que Deus daria a vitória contra os moabitas. No dia seguinte, pela manhã, na hora das ofertas dos sacrifícios a Deus, uma enxurrada veio pelo caminho de Edom e encheu as cisternas cavadas do vale. E do outro lado o sol refletia naquelas poças de água, e os moabitas as viam como poças de sangue, ao ponto de pensar que os reis se mataram. Sem estarem preparados para o combate, os moabitas foram checar o local e, ao chegarem no arraial de Israel, foram surpreendidos e atacados. E o exército de Israel seguiu em frente, conquistando tudo como o profeta Eliseu havia revelado. E é desta maneira que muitas vezes agimos, sem direção, sem referência, sem obediência espiritual, e acabamos por nos encontrar em um vale de problemas. Um vale de tristeza, angústia, exaustão, um vale aparentemente sem saída. No entanto, a palavra de Deus em Deuteronômio 4, 30 a 31 nos diz que quando estivermos em angústia e tudo nos alcançar, que nós venhamos a nos voltar para o Senhor, que Ele ouvirá a nossa voz, porque Ele é misericordioso. Vejamos agora o que aconteceu nesta ocasião e qual foi a providência de Deus.
Deus promoveu uma chuva a quilômetros de distância. Estudos indicam que foi a 150 quilômetros. Chuva esta que foi capaz de destruir as barragens de uma cidade, transpondo fronteiras e, misturadas ao barro vermelho, chegou ao vale cobrindo as cisternas cavadas no meio do vale desértico. E é esta visão que temos que ter. Enquanto estamos cavando nossos poços e ouvindo a direção que Deus nos dá, Deus manda chuva em outro lugar que não imaginamos, que não conseguimos enxergar, para que a abundância das águas possa alcançá-los e enchê-los, nos trazendo a provisão de que tanto precisamos. É por isso que devemos estar atentos se estamos, mesmo em nosso deserto, seguindo a direção que Jesus nos aponta. Continue cavando seus poços. Cave em silêncio. Está doendo? Continue cavando. Está preocupante? Continue cavando. Está difícil? Continue cavando. Está angustiante? Continue cavando. Seguir a direção de Deus, cavar nossas cisternas, exige renúncia, exige persistência, resiliência, fé. Não importa o que exige de nós. O importante é continuarmos cavando. Você não está vendo sequer um sinal de vento ou chuva. Continue cavando, porque há uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida, que este vale e esta cisterna serão cheias abundantemente. E isso é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele nos dará a vitória nesta guerra e tudo o que Deus faz superabunda em glória e provisão. No Salmo de número 126, quando Deus restaura a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. E assim será para nós. Devemos tomar posse desta palavra. Aquietai-vos, não turbeis o vosso coração. As respostas de Deus virão no seu deserto. Mas não se esqueça, continue cavando. Senhor Jesus, como é difícil quando estamos no deserto, nos vales da vida, na escassez que se apresenta, termos a lucidez ou consciência espiritual que temos um Deus grandioso e poderoso que pode todas as coisas, capaz de confundir os inimigos, capaz de nos dar grandiosas estratégias, e mesmo que estejamos no vale, Ele é capaz de nos trazer a provisão que tanto precisamos. Ah, meu Senhor, quantos de nós no dia de hoje estamos precisando de uma oportunidade, do renovo, de novidade de vida? Quantos de nós estamos vivendo no limite, na dificuldade, com perspectivas frustradas, assim como estavam aqueles 3 reis e seus exércitos em meio ao deserto? Por isso, ouça nosso clamor, nosso louvor, nossas orações. Receba as nossas razões e entre em juízo pela nossa causa no tribunal do Altíssimo Deus. Inclina seus ouvidos para nós, nos tire do charco de lodo e nos coloque sob pés firmes em cima da rocha. Neste momento, assim como ensina a sua palavra, nós desligamos aqui nesta terra o tempo de deserto em nossas vidas, pois sabemos que será desligado no altar de Deus. E ligamos uma vida próspera, renovada e com nossas cisternas que foram cavadas com fé, dor e lágrimas, abundantes em provisão que vem do seu reino, meu Senhor. Agradecemos em fé a oportunidade de mudarmos nossa vida significativamente em Ti, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por nos direcionar para alcançarmos a saída que em nossa visão não existia, não era possível, mas quando entendemos que tudo é possível aos olhos do que crê em Ti, todas as coisas passam a ser diferentes. Glorificamos o Teu santo nome e a Sua palavra que nos dá vida, nos restaura e nos dá a direção necessária e certa. Amém.